É isso aí, galera. Vamos entrevistar agora o nosso companheiro, o nosso amado irmão, mais conhecido como Vivo, né? O nome dele é José Henrique. Vou chamar ele aqui agora para a mesinha, para nós bater um papo, para nós bater aquele sonzinho, sabe? É isso aí, glória a Deus, aleluia. Tamo junto. Faz um fundinho para nós. Glória a Deus. Bom, como eu estava falando, tá aqui com nós o nosso amigo Vivo, né? Mas é conhecido como Vivo, mas o nome dele é? José Henrique. José Henrique, casado com a Estela. Minha amada Estela. Amada Estela. Tem o filho dele, o Natan e o Davi. E se eu não me engano, tem uma cachorrinha também. A Tiffany Power. Tiffany Power. Vivo, vamos conversar. Vamos lá. Essa jornada sua, nessa caminhada com Cristo. Deus é bom. Eu tenho umas perguntinhas para fazer para você. Você está Manda aí. preparado? Vamos lá. Então tá. Quando foi sua conversão? Em torno de 28, 29 anos, mas eu costumo dizer que minha conversão é todo dia que eu saio da cama. Glória a É Deus. assim que eu creio, porque a mudança é dia a dia, é assim que eu creio. E deixa eu te perguntar, quando você se converteu, alguém chamou você para a igreja? Você se converteu assim? Você entrou na igreja? Você teve um... Como foi? Eu ouvia, claro, sempre desejei buscar Deus e tive algumas experiências em determinadas religiões, claro. No meu quarto, minha mãe guardava ali uma Bíblia, então eu folheava, né? Não entendia muito, mas eu creio que ali já era um plano de Deus, até que devido a situações que cada vez a minha vida foi piorando, fui me entregando mais às drogas, ao caminho das trevas, chegou um momento que eu desejei até tirar minha vida. E aí nessa atitude, um dia eu resolvi pedir perdão para Deus, encontrei uma igreja evangélica ali, que na verdade eu nem sabia que era evangélica, era só uma construção, mas eu vi que seria uma igreja. Aonde eu entrei, comecei a falar com Deus, e ali encontrei uma pessoa maravilhosa, por nome pastor José Donizete, que começou a ser usado por Deus para me tratar dentro da palavra. Não houve assim, logo, se eu disser que ali eu comecei minha caminhada, eu estaria mentindo. Mas eu creio que depois daquela oração e daquele momento a semente foi lançada, e aí eu creio que Deus, né, e usando tantas outras pessoas que colocou no meu caminho, como hoje vocês, vai dando crescimento. Aleluia. Dia a dia. Amém? Vivo, deixa eu te perguntar, qual foi a melhor decisão da sua vida? Aceitar Cristo como meu único e legítimo Salvador. Glória a Deus. E a pior? Os vacilos. Os vacilos da vida. As caídas, porque todo, né? Tem alguma coisa que você se arrepende muito, muito de não ter feito no período que você estava na igreja? Cara, no período da igreja, eu não sei, assim, no momento lembrar de algo tão, assim, forte, mas uma coisa que eu me cobro, eu sinto todos os dias da minha vida. Você quer ver passagem de um ano para mim? Se eu olhar para trás e eu ver que eu não ganhei nem que for uma alma para Jesus, para mim é a pior coisa do mundo. E uma das piores coisas é quando, tanto que eu tive preso, né? Eu fui preso no Presídio Regional de Pelotas, também em Pirassununga, na cadeia pública de Pirassununga. E para a glória de Deus, mesmo dentro dessa situação, já buscando conhecer a palavra, eu não deixei de falar do amor dele. Então o meu desejo sempre e foi e será eternamente salvar vidas. Então quando eu não faço isso, eu não estou legal. Você não está legal. Não está bom. Não está legal. Dá para perceber que às vezes a gente, quando está conversando com você dentro da igreja, ou num período que está lá fora, você sempre está rindo, dando risada. Às vezes a gente sabe que as coisas não estão boas, não está legal. Você já era alegre assim? Você já tem essa personalidade antes? Ou antes você era bravo, rancoroso? Ou depois que você aceitou Jesus, que você tomou essa personalidade? Eu creio que sim, porque eu tinha uma personalidade, tanto que até me envolvendo com determinadas situações do crime mesmo. Nunca matei ninguém, mas portei arma, eu era, glória a Deus, né, briguento, como se diz. Eu arrumava muita briga, mas depois eu passava para os meus amigos, que eu sempre apanhei. Então, para alguém ganhar alguma vez e bater de uma vez, tipo, ser meu amigão, hoje grandão, eu arrumava uma briga, pego o Adriano. Então eu sempre fui esse cara, mas não, depois que veio Jesus na minha vida, eu sou feliz a todo tempo. Como diz o apóstolo Paulo, escreveu, seja nas tribulações, nos altos e baixos,
eu procuro sempre pedir que Deus permaneça e permita que eu transpareça e envie da luz dele que tem sobre a minha vida. Glória a Deus. Ainda bem que eu não era amigo seu naquela época, hein? Senão você ia apanhar muito, eu ia apanhar muito. Bater. Eu também não sou de briga, eu ia apanhar então, muito também. Bater. Vivo, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação assim, eu sei que você trabalha muito com jovens dependentes químicos. Já ouvi falar que você fez participação de algumas coisas, de alguns trabalhos. Olhando assim, no modo geral, que a igreja vê, assim, o nosso ministério hoje, a Igreja Batista Ágape, o que você poderia falar pra gente, que a gente poderia fazer para melhorar, para a gente atingir mais esses jovens dependentes químicos? Na verdade, até essa semana eu pretendo expor aí um trabalho. Eu penso assim, Adriano, João 3,16, porque Deus amou o mundo. Então ali ele não caracterizou uma pessoa, ele não qualificou nem rico, pobre, drogado, viciado, não. Ele nos ensinou a amar. Agora, como eu vivi no meio das drogas, e eu sei o que é isso, eu sei o que é uma dependência, eu sei o que é aquele momento que você está afim de mudar, mas pela sua força você não consegue. E se não tiver Jesus, então o que acontece? Eu sempre me preocupei com isso, abri a porta da minha casa para isso. Hoje está aqui meus 2 filhos grandes, crescidos, mas quando eram menores, chegava até, por exemplo, o próprio Natan chegava e falava: pai, pode deixar ele dormir na minha cama, porque alguém vinha pedir socorro, aí você fica sem jeito, aí vem aquela criança e fala aquilo, você desarma. Então a gente acolheu e foi aprendendo a viver aquilo com aquelas vidas. Então o bom é quando você vê o fruto, porque num trabalho de 1 a 10 pessoas, é raro quando você consegue 2, mas quando você consegue pelo menos 1, já é gratificante. Então assim, eu me inclino bastante para isso, porque eu vivi isso. E então eu acredito que o papel da igreja, esse dia mesmo eu conversava com o nosso pastor, o Cássio, e falava para ele, a igreja, infelizmente, Adriano, ela tem criado assim, é como se fosse um navio no mar. O pastor José Donizete uma vez falou uma coisa interessante para mim. Ele disse assim que um pedaço de tábua, uma madeira ou uma canoa velha, quando você vê que você está se afogando no mar, se torna um grande navio. E infelizmente muitas igrejas, eu não estou aqui para criticar a igreja, eu estou falando no sentido assim, infelizmente o chamado de muitos ministérios tem se tornado um grande navio, um grande barco. Até eu fiz um desenho para o pastor, onde assim, o capitão está lá no manche, ele não enxerga mais a água, então ele não consegue ver que tem pessoas para ser salva. Não, mas a igreja foi, eu acredito assim, o papel da igreja é João 3,16, amar o mundo e pregar o evangelho, salvar vidas. Claro que a gente deve se preocupar com a estrutura, com todo o sistema da nave da igreja, amém, mas eu particularmente eu tenho isso comigo, almas. Então, principalmente no caso do drogado, eu tenho essa história, porque quantos ministérios, não vou dizer porque o pastor Cássio, antes de nós estarmos aqui hoje nesse ministério, sempre foi meu parceiro de missão, sempre foi uma pessoa que cedeu carro, enfim, nós não tínhamos recursos, sempre cooperou com a gente. Então eu vejo nele um pastor missionário e que ama esse ministério no sentido de cuidar dessas pessoas. Então a gente hoje está junto, é o foco, é o alvo, mas eu vou te falar assim, por muitos lugares que eu passei, existe aquilo, começa uma pequena canoa, começa um pequeno barco, quando começa a se tornar um grande navio, eu estava até mostrando para o pastor, o casco fica tão liso, que mesmo que a pessoa quer subir, ela não consegue se salvar. Então, é o meu ponto de vista, não criticando nada, é uma ótica, porque João 3,16, Deus, o Criador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ama o mundo e quer salvar o mundo. Então, eu acredito que é essa a nossa missão. E o que valeria para mim a palavra, a igreja e até a minha salvação, se eu não saber que o que eu recebo de tão bom de Deus, eu não passar para outro, não vai ter graça. Então, eu não frequento, assim, nunca tive muita aquela liberdade de ter um clube, de ter uma sociedade, de ter um grupo de pessoas. Sou ruim pra caramba no futebol, então nunca fui convidado para participar de um time, nem de 12 homens, mas eu agradeço a Deus que eu fui convidado para participar do time dos 12 discípulos, e hoje vejo a multidão que Deus colocou na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. A gente também estava com um projeto que a gente começou lá na praça, inclusive fizemos eu, a Jéssica, o Davi, o Natan, os outros jovens daqui, todos fizemos
A gente fomos lá na praça, no calçadão lá embaixo. Maravilha. Cantamos uns louvores, tudo. Quando a gente começou a engrenar para fazer as coisas, aí apareceu esse Exato. coronavírus. Eu dei uma passadinha lá também, vi, tô feliz por isso. Isso, mas a Liga Ágape aqui de Porto Ferreira, aqui, da nossa cidade, a gente está com um projeto. Amém. A gente quer fazer algo para o evangelismo lá fora, principalmente para os jovens. Porque hoje a nossa sociedade, o que eles fazem? Eles veem o drogado como um caso perdido. Sim. Principalmente quando está no estágio muito avançado. Exatamente. A sociedade nossa, ela olha para os drogados como se eles não tivessem mais jeito. Sim. Como se não tivesse mas solução. tem, pode ter certeza. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo fala, tem sim, tem jeito. Com certeza. Só não tem jeito depois que morre. Mas enquanto tiver vida... E é por isso que nós estamos aqui, né? Pra gente estar junto na liga. Isso. E se ligar a eles e trazer eles pro amor de Cristo. Isso. Ô Vivo, agora deixa eu falar agora uma coisa mais puxada para os jovens daqui da nossa igreja. O que você falaria para os jovens nossos aqui da nossa igreja, de Porto Ferreira? Sim. Não, vamos fazer o seguinte, vamos falar para os jovens no geral, de Porto Ferreira, mas assim, de todas as congregações de Porto Ferreira, de fora, quem está nos assistindo, qual é o conselho que você dá para um jovem hoje? Um conselho bom. Então, conselho bom, agradável, fortificante, que vai fazer esses jovens aprumar na linha. Amém. Eu até, tá aqui na minha camiseta, né? Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. E toda vez que a gente vai pregar essa palavra, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, né? Da tua juventude. Então a gente fala muito sobre a história da lembrança. Agora, eu queria dizer para os jovens, tanto da nossa igreja como de um modo geral, é que, cara, como é maravilhoso a gente saber que existe uma história que Deus está escrevendo. Está aqui ela, mas ela não acabou. Ela deve continuar através da vida dessa juventude, que nem, lembra-te. Você tem que se lembrar e desejar ser lembrado daqui a alguns anos, que nem agora nós estamos passando essa situação aí, né, do Covid, o coronavírus aí. Cara, isso aí é história. Lá na frente a gente vai poder falar assim, lembra, eu ainda tinha tantos anos, tanta idade. Eu lembro aquele velhinho lá ao vivo falando, lá sendo entrevistado pelo Adriano, né? Talvez eu já esteja na glória, mas eu quero dizer assim, você tem que lembrar que tem uma história sendo escrita por Deus através da sua vida. E a sua vida é importante. Então, o jovem que já está na igreja, independente da placa, o lugar, a sua comunidade, ele tem que olhar no espelho e saber assim, eu sou personagem dessa história. O diretor da história, o dono da história, chama-se Jesus. É o nosso, Yeshua. Ele me chamou para fazer parte dessa história. E o meu nome já está no livro da vida. Glória a Deus. Então eu vou chamar mais personagens para isso. E você tem que acreditar, amado, não foi em vão. A palavra de Deus fala assim, que não é a gente que escolheu. Olha que tremendo, isso é maravilhoso. Tem horas que eu olho para a minha imagem no espelho e eu digo assim, quem sou eu para um Deus tão maravilhoso ter esse amor, essa misericórdia, essa graça e ter me escolhido para mim fazer parte desse exército, quer dizer, dessa história dele, a Bíblia, o verbo vivo Jesus Cristo. Então, o desejo de querer fazer parte da história é isso, é continuar firme, não desistir. Está passando essa fase, mas quer que eu te digo, isso apenas é um capítulo da sua história. Jovem, não importa a idade, pode ser um jovem aí que está nos assistindo com os seus 70, 80 anos, eu estou quase beirando aqui, eu estou com meus 53, né? Mas eu quero te dizer, você abaixo dessa idade, acredita, Deus tem uma história e Ele quer escrever o seu nome no livro da vida e colocar o seu nome como um dos heróis da Bíblia, assim como já tem. Aleluia. É isso que eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. Ô Vivo, também a gente conhece um pouquinho aí de você e sabe que você, além de cantar, tocar, pregar, fazer essa obra com a comunidade de fora, sabe, ajudar os jovens e os drogados, os dependentes químicos. A gente sabe também que você é um bom, como eu vou dizer, mexe com a aerografia? Isso, aerografia. Então, Deus é tão maravilhoso, Adriano. Inclusive, esse aqui foi você que fez, né? Esse aqui tá aí, né? Agora estamos produzindo as camisas, que eu já estou lançando aí no Facebook, logo vai estar no YouTube, né? Com a minha diretora ali, especialista, Bianca, né? Então, é isso aí, essa arte, Adriano. Deus, ele é tão tremendo, cara, que, claro, desde pequeno, há muitos anos, eu já fazia alguns desenhos, mas você sabe, entrei pro crime, então era arma, era
no meu tempo não existia pinos, eram os papelotes da vida, era, né, as parangas de maconha. Então eu acredito que Deus deu um tapa na minha mão, tirou toda essa porcaria e me deu um talento aonde eu posso estar aí, né, o MDF aí, o nome de Jesus produzido pela gente. Então eu glorifico a Deus por isso, e é o que tem nos mantido, né, tem nos sustentado. A Bíblia fala para a gente não ser pesado para ninguém. Então a gente luta para permanecer na palavra, na história, e através do suor do nosso trabalho a gente ter o nosso sustento. Isso aí. É assim que eu creio. Eu também quero aproveitar aqui, vou fazer uma brincadeira com você rapidinho. Vamos lá. Inclusive também, né, o Vivo vai ser o preleitor dessa noite. Ele foi o entrevistado dessa noite e vai ser o preleitor da noite também. Ele vai trazer uma palavra aí, descida do Senhor no coração dele para transmitir para a gente. E lembrando, você que está nos assistindo aqui, o Vivo hoje, ele é o nosso primeiro convidado, né? Que a gente fizemos hoje a nossa live. Number one. Mas fique esperto, você que está nos assistindo. Nós vamos sempre agora estar convidando uma pessoa para fazer a entrevista. Pode você que está assistindo hoje aí, ó, a gente, pode ser você o entrevistado da próxima vez. Então vai se preparando o seu coração aí, que a gente vai querer colaboração de todo mundo da igreja. Eu quero agradecer o Vivo pelo painel que ele fez para nós naquela época. Amém. Quero agradecer também a Cleuma pelos banquinhos emprestados aqui, né? Quero agradecer todo o pessoal por fora envolvido que está nos ajudando com o equipamento, com as coisas. E a gente quer cada vez mais crescer e ter melhorando, para que um dia a gente chegue num nível assim que possa estar de perfeito e agradável para todo mundo se sentir especial, né? É isso aí, né, Vivo? Vamos lá. Ó, vamos lá então. Vou fazer umas perguntinhas rapidinho para você aqui, ó. Manda ver. Para você conhecer um pouquinho mais do Vivo, ó. Cor. Azul. Comida. Lasanha. Lasanha? Olha, ele gosta de lasanha. Doce. Todos. Ixi. Até rapadura? Vai também. Se eu tiver com fome, eu como até parafuso com graxa. Um herói. Só um, Jesus. Uma viagem. Rio Grande do Sul. Eita. Baguri, como é bom. Um lugar. Aqui. Aqui? Oh, glória Sempre. a Deus, hein? Melhor hora do dia. Nos braços da minha amada. Oh, manda um alô pra Estela lá, fala. Manda um alôzinho pra Estela. Coração, meu Deus. Vamos lá. Coronavírus. Como eu disse, capítulo da história, que a gente mais uma vez vai sair mais que vencedor em Cristo Jesus. Quarentena. Mesma coisa, capítulo da história, para que essa galera venha se lembrar futuramente que foi mais uma vitória, mais uma batalha que nós passamos. Porque Deus, Ele amou o mundo, e é por isso que hoje Ele permitiu isso do modo geral, no mundo, para o mundo, se prostrar e reconhecer que Ele é o único, suficiente Salvador, Jesus. Eu falei quarentena, crise. Capítulo, sempre, capítulo, para vencer a cada dia. Você quer mandar um alô especial para alguém? Tem um pessoal da região que está assistindo você? Isso. Da onde que é mesmo que você falou? Então, quero mandar um abraço, né, seu Omar, Dona Loraci, um pessoal lá do Rio Grande do Sul, o irmão Mauro Damé, o Quito, né, uma galeria do boxe lá, e você vê, nesse tempo eu não tinha minhas amizades, né, meus irmãos lá do Sul. Então, e de um modo geral, o pessoal em Pirassununga, Vargem Grande, em toda a região aqui, graças a Deus, né, meu amado, querido, parceiro de missão demais, Reinaldo Cantelli, né, a Toque Brasil, e estamos ligados aí, obviamente, nosso pastor Cássio, pastora Beta, minha amada Estela, que está lá, e enfim, se eu for falar uma lista aqui, eu vou acabar pecando com muita gente. Amém. E agradeço a vocês, né, tá aí os nossos pastores jovens aí, Adriano e Jéssica, e todo, né, o pessoal que está aí colaborando hoje com a gente. Amém, glória a Deus. A gente vai ter um louvor agora, né? Ou já vai direto para a brincadeira? Louvor? Vamos se preparar aqui então para mais um louvor. Eu quero, Vivo, se coloca de pé. Maravilha. Quero agradecer a Deus aí pela presença do Vivo. Desce aqui o degrauzinho aqui. Vamos lá. Para a gente ficar da altura do ambiente aqui. Isso. Quero agradecer a Deus pela vida do Vivo. O Vivo vai trazer uma palavra daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Não vai embora, fica assistindo aí. Tem um pessoal dando um oizinho lá, um tchauzinho, um joinha, um coraçãozinho. Glória a Deus. Então você, depois a gente vai estar comentando essas pessoas que estão participando. Vamos dar um recadinho para você aí, para Deus abençoar você na sua casa. Vai lá, Vivo, que daqui a pouco você volta. Tamo Se liga junto. na liga, Se hein? liga na liga.